O vídeo de hoje vai passar por alguns caminhos tortuosos. Vamos falar de referências literárias, vamos falar de entrevistas com personalidades, vamos falar de reflexões abstratas e uma investigação sobre o nosso passado. Então, sem mais delongas e sem muito mais a explicar, vamos ao vídeo de hoje. Bom, como você deve ter visto aí pela thumbnail e pelo título, já é uma pista aí do que nós vamos tratar, né? O título ele faz referência à obra Cartas ao Jovem Poeta, de Rainer Maria Rilke, que se trata de uma correspondência entre o poeta do título e um jovem poeta alemão, onde ele dá conselhos, dicas e um pouco sobre como ser um criador, sobre como amadurecer, né? São menos dicas da técnica e mais de uma introspecção da alma de um artista, né? E o título da thumbnail faz referência a muitos desses conselhos de pessoas que estudam e querem dizer às pessoas que estão começando agora a jornada, títulos para pessoas que estão começando o ensino médio, títulos para pessoas que, enfim, estão aí pensando sobre questões da adolescência e tudo mais, né? Eles são sinceros, mas ainda não resumem muito bem o que é esse vídeo, a bagunça que é esse vídeo hoje. Se fosse um título sincero, seria algo como reflexão sobre um livro que eu li pela metade, uma entrevista que eu não peguei pelo começo e vídeos que eu achei pela internet que eu não vi totalmente. Mas isso ficaria um pouco intimidador, não é mesmo? E talvez não fizesse muito sentido. Então eu tentei resumir um pouco a ideia. A ideia sim aqui é aconselhá-los, é tentar passar um pouco sobre o que eu diria a mim mesmo aos 16 e talvez isso sirva a vocês, né? A rima involuntária. E também um pouco sobre a minha leitura da obra do Rilke, de como ele aconselhava outro jovem, que no fundo, como um poeta, ele aconselhava a si mesmo, ele investigava seu mundo interior, partindo desse diálogo com outra pessoa. Então é meio que uma resenha, meio que uma reflexão, e também tem muito de uma entrevista que eu vi de um monge, Satyanata, na CBN, por acaso, outro dia, que ele falava muito de meditação, de encontrar a sua identidade, né, essa investigação interior. Mas, pois bem, vamos tentar começar de uma maneira um pouco mais objetiva. Vamos tentar estruturar o vídeo pelo um dos títulos, sobre os conselhos que eu diria, sobre as coisas que eu gostaria de saber aos 16. Bom, pegando tudo isso e pegando o assunto da meditação e as obras, as missivas, as cartas do Rilke, para o jovem poeta, eu diria que a primeira coisa que você deve saber, deve ter em mente aí, numa fase tão turbulenta quanto a adolescência, é não ter medo do seu mundo interior. Jamais se perca disso, jamais tema esse contato consigo mesmo. Isso parece uma coisa boba, uma coisa de autoajuda, mas é uma coisa extremamente difícil de fazer e você vai entender por quê. Envolve aquela luta que nós temos com o tédio. Sempre aquela busca por um estímulo, por que algo aconteça, eu mesmo, e como o título é o que eu diria a mim mesmo, e talvez chegue a vocês, eu achava que eu era criador de silêncios. Que eu era tão desinteressante que quando eu falava com as pessoas, simplesmente um silêncio se criava e eu era incapaz de me comunicar. Eu achava aquilo uma coisa ruim. Quando na verdade a meditação é a descoberta do silêncio. É uma coisa que milhares de pessoas estão por aí tentando e eu conseguia, por assim dizer, criar o silêncio, se fosse verdade, né, que não era. E eu estava com medo disso, então eu me afastava. Eu nunca mergulhava de fato no silêncio, eu pouco investigava a mim mesmo e quando fazia era sempre com o pé atrás. Eu não queria mergulhar no tédio, eu não queria investigar aqueles pensamentos que vinham a mim, eu sempre colocava muitas barreiras, eu sentia medo de ficar sozinho, eu me podava, né? Eu não estava em contato com aquilo que era verdadeiro para mim, eu sempre ficava buscando uma resposta do mundo exterior. Eu achava que as coisas não aconteciam porque tal pessoa não fazia por mim, porque eu não tinha sorte, porque não tinha os amigos certos, porque as garotas não olhavam para mim, porque meus pais não davam a mim as coisas que eu precisava. E eu acabava me perdendo de mim mesmo, né? E quando você se acerta consigo mesmo, quando você organiza o seu mundo interior, o mundo lá fora começa a funcionar muito melhor. Então seja um criador do silêncio, se investigue, se permita ficar entediado. Às vezes você não precisa estar sempre produzindo, você não precisa estar sempre em contato com alguma coisa. Eu sempre tive essa questão de estar em carne viva, de querer fazer e acontecer, e acho que para os adolescentes é muito mais forte isso, né? Então o que eu queria saber aos 16 é não ter medo de ficar sozinho, não ter medo do meu universo interior, porque ele é muito rico e afinal é de lá que vem todas as coisas, é de lá que a gente emana, que a gente puxa todas as outras coisas. Um segundo conselho
talvez um pouco menos abstrato, ou nem tanto, tem a ver com esse primeiro, né? Seja parte da criação. O que isso quer dizer? Bom, já que você investiga esse lado interno, o segundo parte é você criar, é você fazer parte de um mundo, né? E eu coloco criação por causa do mito da criação bíblica e todos os outros mitos de criação, e mesmo sendo um ateu, acho que faz sentido isso. Quando a gente nasce, a gente está dentro de um contexto que já está inventado, as leis já foram postas, as pessoas já estão andando e vagando por ali há muito tempo antes de você chegar. O mundo já foi criado, as coisas, as pessoas, os costumes, a língua que você fala, os pensamentos que você teve já foram tidos muitas vezes. E eu, como adolescente de novo, muito inibido, não queria arriscar. Eu escrevia até o ensino fundamental, eu arrisquei algumas coisas. Eu era até elogiado pelos professores. Recriei alguns textos mais tarde de que eu tinha memória, porque muito do que eu escrevi se perdeu, como era atividade escolar, eu simplesmente joguei fora. E hoje eu me considero um escritor, ainda que um escritor amador, eu não ganho dinheiro com isso, eu não me ocupo tantas horas do dia para dizer que seja uma faceta imperante da minha personalidade, mas eu me perdi dessa força criadora. Como eu me anulei, eu não investigava a mim mesmo, é claro que eu não criava, então seja parte da criação. Enquanto adolescente, se você estiver me ouvindo, não precisa ser só 16, 15, 17, 14 anos, se você tem a pulsão de criar, de escrever, de cantar, de fazer alguma coisa, ou até uma coisa mais precisa, mexer com coisas, descobrir técnica, tecnologia, programação, faça parte da criação. Crie alguma coisa, mesmo que você crie uma coisa parecida com outra que já existe, que você faça paródias, que você faça memes, faça parte do mundo, né? Depois que você investigou o seu interior, tudo que você criar, ele é sincero, né? Você não precisa criar para agradar, né? Porque já que você passou pela primeira etapa, a segunda, então, diz respeito a isso. A terceira dica tem a ver com uma coisa muito pessoal. A terceira e a quarta, na verdade. Seus pais não têm culpa de tudo. Ao menos não tudo que você pensa. Seus pais, Deus, o destino, você não precisa ficar culpando eles o tempo todo. Eu me sentia muitas vezes injustiçado. Acho que essa palavra, você tem que ter um conceito de justiça muito equilibrado para sobreviver à adolescência, porque parece que tudo conspira contra você. E quando você acredita que o mundo conspira contra você, é aí que ele vai conspirar mesmo. Você vai emanar uma energia diferente, né? E se você não acredita em energia, acredite no conceito de profecia autorrealizada, que é quando você coloca para si que vai dar errado e você mesmo vai acabar fazendo coisas para dar errado. Isso é muito nítido para professores, por exemplo, que olham para o aluno e falam: esse aluno não vai dar certo. E como você é o cara que dá nota para ele, você acaba fazendo ele não dar certo mesmo. Você tem meios para fazer a profecia se cumprir. Então tem muito a ver com isso, né? Se você colocar empecilhos internos e você falar que a culpa é dos seus pais, a desgastar a relação, vai ficar difícil. Tem até uma coisa freudiana, né? E muito do meu caso, que é bem parecido com o de muitas outras pessoas, da questão de pais separados e tudo mais, é fazer as pazes com um e depois com o outro. Faça as pazes com a sua mãe, né? Que a todo momento quer que você seja um com ela, como foram no útero, né? Tem essa briga de você querer se dissociar da alma materna, do lar, né? Você não é um com ela, você é uma pessoa individualizada, mas não precisa ser uma coisa violenta. Você só diz, eu sou assim, e não precisa culpá-la por todos os seus erros, porque a partir do momento que você se separou dela, você é você. Então o que você está fazendo é culpa sua, você já se separou da sua mãe. E o segundo é a conciliação com o pai, né? O pai é aquele primeiro estrangeiro, aquele primeiro cara que vai invadir o útero, por assim dizer, vai romper a relação, ele vai competir com você pela atenção da mãe, né? Uma coisa muito freudiana mesmo, mas serve de ponto de partida para poder entender o conflito que tem no lar e você precisa superar isso. Parece banal e parece ultrapassado e afinal você pode ver situações de pais de mãe solteira, pais de filhos solteiros, filhos de pais solteiros, etc. Bem como lares que funcionam diferente, com outras configurações de família. Mas a ideia é essa, né? Faça as conciliações, faça as pazes com aqueles que você tanto culpa por ser quem você é. Você é, sim, a soma das suas relações, o que eles te ensinaram, mas enquanto você não perdoá-los pelo que quer que seja, você não vai andar para frente. Enquanto você se sentir injustiçado por pessoas que você ama, porque talvez esse seja o conflito, você ama e ao mesmo tempo quer culpar, é difícil ir para frente. Então o que eu queria saber aos 16 também é isso. O quarto e último conselho diz respeito ao sexo. Acho que adolescentes pensam muito nisso e você vai carregar
essa coisa muito pra frente, é a questão da nova descoberta, tudo é emocionante, tudo é fantástico, mas o quarto esse conselho que eu daria é o seguinte: o sexo não é uma maldição e nem uma bênção. O sexo não é sagrado, o sexo não é demoníaco, né? A gente tem que colocar algo carnal, ele é bem terreno, ele é o que ele é, né? Não tem muito o que mistificar em cima dele. Muito da transição da vida é, infantil para a vida adolescente tem a ver com encarar, né, o sexo. E se você encara dessa maneira, bastante estigmatizada, como uma bênção que vai te redimir por tudo que há de ruim, vai te transformar numa pessoa melhor, do clube das pessoas que transam, né? Você vai se sentir popular, mais seguro. Ou se você colocar como uma maldição, uma chaga, eu sou a pessoa que não faz sexo e por isso eu estou na sarjeta, eu vou morrer virgem. Todas essas coisas têm que ser colocadas de lado. O sexo não é uma coisa que deve ser perseguida dessa forma. Isso não vai dar certo. E esse é o conselho mais difícil porque ele é simples, mas ele não é entendido muitas vezes, né? E tem muito a ver com a forma como a sociedade se constrói, né? Essa questão do sexo pornográfico, consumido como um produto, uma coisa voraz, como esse estar no cio, né? O Hilke, ele fala disso, hein? Inclusive é bem interessante que se trate de sexo quando se fala de poesia na obra do Hilke, quando ele está discutindo com um jovem poeta sobre um escritor que escreve como se estivesse no cio, como um autor que escreve uma coisa bela e depois destrói tudo na página seguinte. Essa força destrutiva do sexo, um sexo desprovido de qualquer controle, voraz, destruidor e que se coloca no centro da vida, ele vai ter esse problema, né? Pode ser um sexo solitário, a pornografia, você acaba se isolando. Pode ser o sexo acompanhado, mas colocado como a maior importância, quantas pessoas você transou, quantas você não transou. Isso pode te devorar, ou mesmo você não consome pornografia, mas você transa com pessoas que consomem pornografia e querem transformar tudo em performance, em atributo, em show, no fantástico, no cara comedor, na menina que consegue dar piruetas, e aquilo vai te devorar, vai te destruir, né? Então, tudo isso são esses conselhos que eu daria, né? E parecem coisas singelas, talvez eu fizesse uma lista de 10 conselhos e fizesse mais sucesso do que meros 4, então eu dou um conselho de brinde aí. O quinto conselho que eu diria a mim mesmo aos 16 e a quem mais estiver interessado é: aproveite. Acho que a vida é uma só, as coisas passam muito rápido e muitas coisas boas vão acontecer e aconteceram comigo, que eu talvez não tenha dado o devido valor, eu não tenha mergulhado de fato. Porque sem mergulhar em mim, sem me entregar para o mundo, as coisas passavam batido. Eu não as absorvia, eu não entrava em contato, em comunhão com os outros. Eu estava tão preocupado com culpar os outros, em perseguir o sexo e não o amor, por assim dizer, que até quando eu amava era de maneira compulsiva e doente. Bom, era isso que eu queria falar para vocês. Espero que tenha sido de alguma ajuda, que seja de alguma ajuda, de algum proveito, que isso toque o coração de alguma pessoa. Mas sem nada a dizer, meu nome é Luiz, professor de História da Rede Pública Estado de Ensino, e este é o Que História é Essa? Até a próxima!